Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, com o apoio do grupo AMB Bracol, empresa do grupo AMB e Abracol, né? Empresas da cidade de Lins, parceiras nesse nosso projeto. Estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também na nossa página no Instagram. Você também pode estar acompanhando pelo YouTube e o Spotify. É só você digitar lá AJFMM, Joelísio Fraga. Então você aproveita, se inscreva, comente e ative as notificações. Hoje temos um convidado muito especial, George Cerqueira, estudante de medicina, autista e uma verdadeira inspiração para todos nós. Nesse episódio vamos explorar a trajetória de George, os desafios que enfrenta no início do curso de medicina, sua visão sobre a inclusão e a diversidade e como ele transforma as dificuldades em força para seguir adiante. Prepare-se para um bate-papo cheio de superação, determinação e reflexões sobre a importância de olhar para a neurodiversidade como uma grande aliada no cuidado e na empatia na área da saúde. Jorge, meu querido, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joel, eu que agradeço. Então vamos lá. Para começar, quem é George? Essa pergunta é uma pergunta que eu sempre tenho certa dificuldade de responder, mas assim, resumidamente, eu sou George, tenho 26 anos, fui diagnosticado com autismo tardiamente, aos 21, sou formado em administração desde 2018, atuo na área de saúde, dentro de gestão hospitalar, sempre nessa área, e agora sou estudante de medicina da UFBA. Sou estudante de medicina da UFBA, acabei de terminar o primeiro ano, basicamente é isso, o resumo de quem sou eu. Muito bem. Eu lembro que eu te conheci lá na clínica, né? E você com o cordão. Eu uso esse cordão também. Vamos falar um pouquinho desse cordão? Ele te ajuda em alguma coisa, George? Joel, assim, pra mim, é quase que uma parte minha mesmo. É como se fosse uma extensão de meu corpo. Eu não consigo mais sair de casa sem estar identificado. Né? Porque, historicamente, assim, na minha vida, sempre teve aquela questão de olhares, de críticas, comentários, e meio que esse cordão, pra mim, é como se ele negativasse tudo isso. Isso não existe. Então, basicamente, eu consigo ser quem eu sou plenamente, porque eu tenho uma barreira que tá me protegendo. Então, meio que essas coisas param de me afetar a partir do momento em que eu tô com ele. Pois é, foi através dele que eu te conheci. Muito aleatoriamente, inclusive. Pois aí, eu tenho também, né? Como eu te mostrei. Perfeito. O meu, né? Que eu tenho, o mieloma, ele é uma doença... né, oculta, perfeito, né, que facilita também no aeroporto, né, em tudo, né? Muito bom. Facilita muito os acessos, né? Isso foi uma bênção, né? Esse cordãozinho. Então vamos lá. Em relação ao curso, como foi essa jornada e quais suas expectativas e primeiras impressões dele, Jorge? Então, Joel, a jornada para medicina, assim, em específico, talvez tenha iniciado comigo desde que eu me entendo por gente, mas eu nunca tinha parado para olhar necessariamente para a medicina. Porque se você perguntar para qualquer família meu, qualquer pessoa assim que tenha contato comigo da infância, adolescência e tal, eles vão dizer que qualquer sintominha que eles tivessem, a primeira pessoa que eles procuravam para perguntar, gente, eu tô sentindo isso, será que é o quê? Era eu. Então, assim, desde pequeno eu sempre fui muito curioso em relação ao corpo humano, ao funcionamento, questão de doenças e tal. Só que era uma coisa que para mim era secundária. Aquilo ali não precisava vir à tona, não precisava daquele momento algum. E eu não via muito no meu entorno pessoas falando tanto sobre aquilo de forma profissional. Porque eu nasci na zona rural de També e tal, então lá a gente nem posto de saúde tinha diretamente próximo. Então nunca tive contato frequente com profissionais da área de saúde. Então meio que assim, era uma coisa que eu fazia quase como se fosse um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer, mas nunca havia pensado em levar pra mim, não. E aí meio que desde o início, desde quando eu comecei mesmo, tinha aquela sensação de me sentir um peixinho fora d'água. Meio que eu via as outras pessoas fazendo coisas quase que automaticamente eu sempre tinha que pensar muito antes de, por exemplo, sei lá, jogar bola lá com o pessoal.
eu nunca tive tanta facilidade, tipo, como os outros, de só aparecer lá e ficar esperando. Então, meio que todo esse processo de, tem que ver se vai, tem que combinar. E eu via que as outras pessoas faziam isso com facilidade. E aí vai na questão de fazer amizade na escola, questão de sair pra resolver alguma coisa, normalmente, quando eu não tô acompanhado. Então, tudo isso meio que ia chamar a atenção, só que eu, não, talvez todo mundo seja assim, as pessoas só não falem sobre isso. Então, meio que aí começou uma coisa que é extremamente comum no autismo, que é o que a gente chama de masking, que é você tentar mascarar as estereotipias, mascarar sinais evidentes e translúcidos, assim, perfeitos para se notar o transtorno e tentar copiar ações de pessoas que você vê que estão convivendo socialmente com outras. Mas voltando para a pergunta sobre a medicina, meio que eu falei isso porque o diagnóstico foi um divisor de águas. Porque depois que eu passei pelo processo que me levou ao diagnóstico, que foi um processo bem complicado, inclusive, eu tive uma nova visão sobre mim. Então, meio que assim, não que o autismo me defina. George é só o autista, não. Sim. De forma alguma, tem 1 milhão de outras coisas aqui dentro, inclusive muitas coisas aleatórias. Mas depois disso, eu parei para pensar que aquele meu amor que eu tinha por estudar anatomia, por estudar o funcionamento do corpo, por tentar ajudar as pessoas, podia ser unido tudo na minha vontade de estudar e aprender mais e desenvolver essa aptidão toda dentro da medicina. E aí eu percebi que na medicina eu conseguiria me sentir 100% realizado, porque dentro da administração, chegava alguns momentos que, caso eu fosse realmente querer ser um administrador excepcional, que eu teria que tomar decisões que envolvessem coisas que, para mim, são mais importantes. Por exemplo, quando você é administrador de uma empresa, meio que você tem que priorizar o lucro, porque você está trabalhando naquela empresa por isso. Então, chegariam momentos que eu teria que, por exemplo, demitir pessoas que eu nutria algum tipo de sentimento importante, mas eu teria que demitir porque, tecnicamente, eu precisaria eliminar aquela pessoa do meu corpo de funcionários e contratar uma pessoa melhor. Então, desde que eu entrei na faculdade, esse tipo de coisa já me assombrava para você ver o nível de antecipação que eu faço na minha mente. E aí, meio que depois que eu tive o diagnóstico, que eu decidi pela medicina, eu parei para pensar aí, agora eu vou ser uma pessoa que vai se doar de forma completa para cuidar das pessoas sem ter que magoar diretamente ninguém, exceto em casos de erros médicos que acontecem, né? Mas, assim, no geral, minha rotina vai ser atender, ajudar, trazer qualidade de vida para elas sem ter que ter esse conflito. Entendi. Então, meio que até nisso a medicina foi positiva para mim, que era uma área que eu sempre admirava, mas antes de fora e agora eu tô aqui, terminando o primeiro ano em busca desse diploma aí de médico. Que bom. É vocação, né? Perfeito. Né? Eu me sinto, assim, não realizado porque eu não cheguei ainda, mas eu sinto que estou no caminho certo. No início, você está no caminho certo, exato. né? Você está gostando do que você está vivendo, presenciando. Está te ajudando, muito, né? Muito. Isso é importante, viu? Fico Demais. muito feliz, né? Obrigado. Porque, olha, eu sei o desafio que é a sua vida, né? Você e sua mente, né? O que não é fácil. Essas últimas semanas deu para perceber bem que... isso a gente não tem noção o que é. Perfeito. Né? Não tem noção o que é. E eu acho que ter um médico com a sua qualidade, né? Com o seu perfil, eu acho que só vai somar. Perfeito. Só vai somar. E eu tenho certeza que aquele paciente que vier a ser atendido por você vai ter um diferencial muito grande comparando com muitos médicos. Perfeito. Eu espero muito poder cumprir com as expectativas, porque é uma coisa que, depois que eu passei, muita gente deposita essa crença, essa fé de que eu vá conseguir. Eu quero muito poder fazer isso, porque meio que eu fui cuidar da vida inteira. Todo mundo cuidava de mim, então eu tenho várias mães largadas por aí. Tem a minha mãe biológica, que é a principal. Tem a minha avó, algumas tias, até algumas amigas, pessoas mais próximas que acabaram que me adotavam de uma forma ou de outra e deixava tudo mais fácil, mais tranquilo para mim, mais confortável. Então agora é a hora de tentar devolver isso, só que não só para as pessoas próximas, para todo mundo que precise. Então meio que é uma coisa mais de doação mesmo, de servir, de tentar transformar a vida das pessoas. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado. Muito feliz. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós ficamos quase um mês batendo papo, né? E a gente trocando ideia. E eu comecei o pouco tempo que eu conheci você, eu comecei já a ter uma avaliação, né? De como é que é a sua vida, né? De que essa briga que você tem, perfeito, né? Com sua mente. E que você é uma referência, viu? Tenha certeza disso. Obrigado. Você é uma referência. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém, assim. amém. Sua rotina hoje, como é? Existe alguma organização específica para conseguir conciliar as demandas das diferentes áreas? Perfeito. Joel, esse ponto ele é um pouquinho diferenciado, porque todo mundo fica, Jorge, como que você consegue? Você está trabalhando, está estudando e ainda tem tempo para suas coisas? Aí, basicamente, hoje eu estudo, não estudo porque eu tô de férias, né? Mas quando eu tava estudando, eu estudava em algum turno. E no serviço, o pessoal conseguiu flexibilizar a carga horária. Então, meio que eu consegui encaixar os horários de trabalho nas minhas folgas de aulas. Então, normalmente, na faculdade, eu tenho alguns turnos livres, normalmente já definidos. E sempre que eu tinha algum horáriozinho entre os turnos mesmo, eu aproveitava e ia adiantando uma coisa ou outra que eu poderia fazer esse adiantamento. Mas em relação à organização,
eu tenho um conflito grande por conta dos 2 transtornos que estão aqui dentro. Meio que assim, o autismo, ele vai querer sempre ter tudo programado, tudo metódico, tudo certinho, executar tudo conforme o script, que é a parte da previsibilidade. No TDAH, muitas vezes, você acaba cancelando muitas coisas porque não teve essa organização tão bem definida e nem sempre dá para seguir o que tá feito. Então, uma parte de mim faz planejamentos e a outra parte vai e começa a cortar isso. Aí, como que eu consegui driblar? Eu tento evitar planejamentos muito prolongados, tentar meio que assim, faço aqui o da semana, tento seguir, se não seguir, se seguir bem, se não seguir, tento fazer adaptações, mas basicamente hoje minha rotina, ela gira em torno disso. Trabalho, faculdade quando eu tô estudando, e ficar em casa no restante do tempo. Que aí vem a questão que o pessoal fala, nossa, Jorge, você não sai, você não curte e tal. Só que quando eu tô dentro de casa é minha forma de curtir, é minha forma de ficar bem, minha forma de recarregar, minha forma de aproveitar. Então meio que são esses 3 pontos que estão dentro da rotina, eu tento organizar para não ficar demais em um e deixar o outro precário, né? Basicamente é isso. Você consegue conciliar tranquilo. Tranquilo é uma palavra muito forte, mas dá pra dar uma Eu falei uma conciliada. tranquilo pra você esse dia, não foi? E você vê que assim, nunca é tranquilo. Nunca é tranquilo. Tranquilo é uma palavra muito você forte. Você tá muito tranquilo agora. Não, graças a Deus. Eu não sei como é que tá aí dentro, mas que você tá tranquilo, tá. Perfeito. Né? Que coisa boa, coisa boa. E nós vamos conseguir terminar aqui, você vai ser referência pra muita gente. Tomara que tá que sim. Sendo, você vai ser espelho, tenho certeza Tomara que disso, sim. né? Que tem muita gente que tá na sua situação, que tá lá com medo. Perfeito. Né? Tá lá, será que eu vou conseguir? Será Perfeito. que não vou? Perfeito. Entendeu? Fica aquelas interrogações que acabam atrapalhando, né? E você é uma referência, assim. Como tem sido a experiência de construir relações com colegas e professores lá na universidade? Cara, essa eu gosto muito, porque se você parasse e perguntasse pro George, nem vou voltar muito pré-diagnóstico não, durante o diagnóstico mesmo, pós 2020, 2021, 2022, o que ele imaginaria quando entrasse na faculdade de medicina? A resposta dele ia ser totalmente diferente do que eu tô vivenciando. Joel, eu não sei se é porque eu aceitei que realmente é isso que eu quero, eu tô me sentindo já nesse caminho da realização, mas, velho, eu acho que nem se eu tivesse pensado no sonho mais incrível, eu teria achado um ambiente tão confortável quanto o que eu tenho lá. Legal. Cara, eu fui super acolhido, a turma é super incrível, maravilhosa, amo todos, alguns mais, outros menos, mas a gente gosta Faz de todo parte, mundo. né? É sempre assim. Que tem aquelas pessoas que são mais próximas, tipo, eu gosto de todo mundo, mas tem aquelas que estão aqui comigo o tempo inteiro. E aí os professores eu nem falo, porque todos eles sempre se preocuparam, sempre foram super acolhedores, super empáticos. Em toda avaliação, em todo momento de aula mesmo, eles sempre reforçavam, perguntavam se estava tendo alguma dificuldade, se eu precisasse de alguma coisa, que pudesse procurar no gabinete, que eles poderiam revisar se tivesse alguma necessidade. Perguntaram sobre adaptações e avaliações também. Então, são coisas assim que você vê que a inclusão ela é importante. Essa questão da acessibilidade ela é importante. Porque, assim, a mente ela já funciona diferente. Então, meio que a gente tem que tentar criar mecanismos para adaptar de forma que você não perca o que tem que aprender realmente, mas que você forneça conforto e segurança para aquela pessoa estar inserida naquele meio. E é só isso que eu tenho a dizer, velho. É perfeito. O pessoal é perfeito, os professores são perfeitos. E a UFB em si, eu acho que tem muito essa questão do conforto, porque antes de entrar lá, quando eu decidi realmente, assim, eu vou fazer medicina, que aí começou todo um planejamentozinho bem, assim, meio lá, meio cá, porque eu planejo, só que sem bater o martelo e falar, vai ser assim. Eu sempre deixo esse plano meio que maleável para eu poder ir fazendo adaptações. Então, assim que eu decidi, meio que eu falei, acho que só com 4 ou 5 pessoas, que era isso que eu queria, porque todo mundo falava, Jorge, faz medicina, você gosta tanto e tal, investe nisso, vai ser bom. Eu, não, dá muito trabalho, justamente para tentar fugir dessa expectativa que estavam depositando em mim. Então, meio que se eu desse corda para isso, muitas pessoas iam ficar, e aí, quanto é que você tirou? E aí, conseguiu? E tal. E isso, ano após ano, ia sobrecarregar mais ainda. Então, meio que me conhecer me ajudou muito a me blindar nesse processo. E aí, no meu planejamento, eu aproveitei para ver onde eu queria fazer. E foi aí que eu decidi que seria na UFBA. Tanto que eu disse várias vezes que se eu tivesse passado em alguma outra universidade, ainda que seja aqui, por exemplo, a UESB mesmo, Sim. eu não iria porque na minha cabeça o meu planejamento estava feito para a UFBA. Porque tinham professores específicos no corpo docente que me deram essa segurança. O próprio curso, a forma como ele é estruturado, tudo isso me agradou demais. Então eu falei, é para lá que eu vou. Eu falei, pode ser ano que vem, pode ser daqui 2, 3, 5, 10 anos. Eu tô novo ainda, tenho muita coisa para viver, espero eu que tenha. E aí eu falei, vai ser assim e assim foi. Inclusive, passei bem antes da hora, quase surtei com isso, mas deu tudo certo agora e tô aqui. Cara, foi feio. O trem, né? foi bagulho louco, mas deu certo, graças a Deus. Qual a sua maior dificuldade lá? Na faculdade, Sim. Meio que às vezes é uma cobrança que eu faço, mesmo eu dizendo que eu não vou me cobrar. Porque antes de entrar, eu ficava falando comigo mesmo o tempo inteiro, assim, pensando...
cara, eu não posso me cobrar demais porque eu não posso me sobrecarregar. Sim. Então eu vou tentar ali seguir pelo caminho, ser um aluno que consegue passar, mas sem tentar ser aquele aluno excepcional que tira notas perfeitas. Porque assim, se eu me esforçar e focar pra isso, eu consigo. Eu creio que chegue pelo menos perto, no caso. Mas é uma coisa que me drena muito. Porque, por exemplo, se o tempo que eu tô em casa, que é pra me recarregar, eu dedicar exclusivamente a isso, não vai ter recarga. Então vai chegar uma hora que eu vou colapsar. Então, para evitar esse colapso, eu tinha combinado comigo mesmo. Eu vou mais tranquilo, vou no meu tempo, vou fazer as coisas da forma que eu acho que devem ser feitas. Só que aí, vez ou outra, quando eu paro para pensar assim, eu falo, nossa, isso aqui foi por tão pouco, eu poderia ter melhorado um pouquinho aqui e ali. Então, essa autocobrança acaba que me deixa um pouquinho desanimado. Só que aí depois, quando eu paro pra pensar um pouco, eu falo, não, eu mesmo tinha decidido isso, eu mesmo falei que seria dessa forma, então eu aceitarei e vou seguir assim em prol da minha saúde mental. Então, basicamente foi isso. Então, nesses momentos em que a dificuldade, ela aperta bastante. Mas, assim, no conteúdo, amo, principalmente as matérias relacionadas à anatomia, à fisiologia, essas coisas do corpo. Atividades em grupo. Minha primeira aula de cara na faculdade foi uma atividade em grupo. Porque eu demorei um pouquinho pra entrar, porque como eu entrei pelas cotas de PCD, Sim. então eu tinha que passar por uma perícia antes de entrar na faculdade. Só que tava tendo a greve de agentes administrativos na UFBA. Então o pessoal começou a estudar e eu fiquei lá esperando o pessoal agendar e tal. E aí quando agendaram, eu já tinha umas 2, 3 semanas de aula. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar? Então você não iniciou junto com eles? Não, exatamente não, por conta da greve, então acabou atrasando. Certo. Eles até disseram que eu poderia assistir as aulas, só que elas não seriam contabilizadas porque a minha matrícula, ela não estava efetivada. Ela estava, tipo, inativa para ser ativada quando eu passasse pela perícia e fosse aprovado lá. Então, assim, eu parei pra pensar, Jesus amado, o pessoal já vai estar todo entrosado, vai estar todo mundo amigo, os grupinhos, eu vou chegar lá, não vou me encaixar, não vai dar certo. Meu Deus do céu, tô numa situação complicada. Mas aí, depois, conforme o pessoal... Eles montam grupos pra encontrar os calouros, pra passar orientações e tal. E num desses grupos, uma das nossas colegas, ela era funcionária da UFBA. Ela é funcionária da UFBA. E ela tinha dito, gente, tudo que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, falem comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou mandar mensagem pra essa mulher. Eu falei, gente, eu já vou perturbar a bichinha antes de conhecer. Aí eu fui, mandei mensagem, perguntei se ela sabia sobre o processo. Aí ela falou que não sabia, que, tipo, não tinha muito conhecimento, mas que tudo que eu precisasse. Aí depois eu fui puxando assunto. Iniciei, foi desenvolvendo aos poucos. Aí, tipo, eu perguntei de uma coisa, do processo da perícia. Aí disso eu já começava a mandar mensagem perguntando como é que estavam as coisas, estava tendo muito conteúdo, porque ela já tinha começado. Então, meio que eu fui tentando fazer uma certa conexãozinha ali pra eu ter pelo menos uma pessoinha pra me apegar durante as aulas. E assim, talvez ela nem saiba disso, mas ela não imagina o quanto isso me deu segurança pra poder iniciar. E aí na terça-feira eu chego de cara, atividade em grupo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí por localização na sala mesmo, que eu sempre sento no canto, aí o pessoal foi se juntando e falou, quer ficar com a gente? Eu falei, vou. Eu peguei e sentei, a gente foi conversando, foi discutindo, na atividade assim, bem de discussão mesmo. A gente foi discutindo, elaboramos uma resposta lá e a gente apresentou pra professora, foi super tranquilo. E aí depois disso, meio que as pessoas desse grupo já começaram a puxar assunto e só foi desenvolvendo, então onde eu tô hoje. Mas Fabi, falar aqui logo o nome dela, Fabi, que foi essa pessoa que me acolheu de início, foi uma peça importantíssima pra minha adaptação. Deus coloca as pessoas. E eu falo que foi exatamente isso, porque não faz sentido. É tipo assim, são aleatoriedades que acontecem comigo que não faz sentido nenhum, cara. Do nada aparece a pessoa certa, na hora certa, pra tentar dar esse conforto. Mas é assim, e aí depois de Fabi, através dela, já fui fazendo outros grupinhos, e hoje já tá bem grandão, assim, o número de pessoas que eu sinto plena tranquilidade pra falar sobre qualquer assunto, qualquer momento, perturbar mesmo, sabe? Então isso foi muito positivo nessa questão da interação. E os professores, é aquilo que eu falei, são todos excepcionais mesmo, tanto em questão de conhecimento, quanto em questão de didática, de cuidado, de atenção, de tudo. Maravilhosos. Quem mandou um abraço pra você foi a doutora Fábia. Né? Mentira! Ela teve aqui, falei que eu ia estar falando com você, ela vibrou. Nossa, sério? Ela falou, vou ver, vou assistir. Mas tem tanta gente que quer ver você, assim, né? E, velho, nossa, que coisa incrível! Tipo, Fábio veio aqui. Doutora Fábia teve aqui. Incrível. Né? Ela é uma fãzaço, né? Sou fã. Nossa, fã, amor, fã né? demais. Nossa, Gosto muito. O meu abraço, né, pra ela. Abração, professora. Obrigado. Já tem alguma área da medicina que chama mais sua atenção ou qual você mais se identifica? Essa pergunta é engraçada, porque no primeiro semestre, cada dia tinha uma especialidade diferente. Que quando eu iniciei pensando em medicina, eu parei pra falar, eu quero ser cirurgião, alguma coisa do tipo e tal. Aí depois que eu entrei no curso, eu parei pra pensar de novo, em cima desse pensamento que eu tinha inicialmente. E eu parei pra pensar se talvez eu não tava pegando as expectativas dos outros e colocando em cima da minha e tentando fazer o que os outros queriam que eu fizesse. Entendi. Entendeu? Então meio que todo mundo falava, não, Jorge, você tem que ser neurocirurgião, você tem que ser cirurgião cardiovascular. E você percebe que são só áreas, assim, que tem um status muito grande atrelado a elas. Tá. Só que, velho, eu não sei se era o que eu queria.
Aí no início eu comprei a ideia, falei que vou e tal. Só que conforme eu fui estudando, fui vivenciando algumas disciplinas, aí eu fui meio que modificando esse pensamento. Então hoje já tenho várias outras áreas que eu sempre gostei. Mas assim, hoje, nesse exato momento, eu quero ser médico de emergência. Quero fazer medicina de emergência. Posso te fazer um pedido? Pode sim. Pode. Você Pode. é dermatologista? Dermato? Hemato. Hemato? É uma boa. Gosto de hemato, gosto de onco. Nossa, tá precisando, amo medicina então. paliativa, amo medicina da família e comunidade. Tá precisando. Psiquiatria eu gosto também, só que eu tenho medo de me desgastar emocionalmente ao longo do tempo, então é melhor evitar. Mas de resto eu gosto muito. Mas hemato é uma área muito boa. Muito boa. Gosto bastante. Pensa no assunto. Aí agora mais uma apareceu pra lista. Mas aí é aquilo. Aí eu falei assim, que conforme eu for tendo disciplinas mais práticas, Sim. aí na minha listinha de especialidades, as disciplinas que eu for gostando, elas vão subindo. E as que eu falar, não, esse aqui é muito fora, não quero não, aí vão diminuindo e em algum momento eu vou decidir. Mas hoje, se eu tivesse assim, tô com meu diploma aqui agora, era medicina de emergência. Certeza. É o que você se identifica Exato. no momento, né? Isso, porque teve algumas situações na família mesmo, em casa, em que eu tive 2 momentos específicos, um com meu avô, outro com minha avó, em que eles tiveram crises, assim, extremamente agudas. Foram coisas de estar ali no limiar entre a vida e a morte mesmo. E assim, enquanto minha mãe também estava acompanhando, ela saía desesperada, chorando pra lá, eu mantive a plenitude que eu tô aqui. Que legal. Cara, eu lidei com tudo como se nada tivesse acontecendo, assim, de sério e tal. Então, eu acho que nesse momento, alguma coisa que ativou, o emocional sumiu e só ficou de racional. Então, por exemplo, era pra pegar e fazer alguma coisa ali, vamos manobrar, virar pra cá, virar pra lá, bota sentado e tal. Não teve nenhum momento em que eu fiquei assim, meu Deus, meu avô tá aqui, talvez ele vá morrer, ou então minha avó tá aqui, talvez... Em momento nenhum eu pensei nisso, sabe? Porque eu também tenho uma coisa muito, não sei se é cética, mas assim, ainda que o pessoal estivesse desesperado, pelos sinais vitais, pelas coisas que ele tava ali, meio que dava pra você ver que em algum momento ele dá uma estabilizada. Não tinha nada assim muito crítico, agudíssimo. Entendi. E tal. Só que ainda assim as pessoas já se desesperam. E eu sou aquele tipo de pessoa que enquanto tiver isso de esperança, eu vou estar plena. Que legal. Inclusive no trabalho, na área de administração mesmo, vez ou outra surgem alguns problemas grandes, bem grandes mesmo. E aí tem gente que sai, meu Deus, acabou, e agora? O que vai acontecer? O que a gente vai fazer e tal? Gente, calma. A gente não dá jeito pra morte, mas de resto a gente consegue resolver. Aí eu falei, deixa pra pensar, pra reclamar, pra chorar depois que der errado. Vamos tentar primeiro, a gente resolve. Se não der certo, a gente vê outra saída. Ou então, se não tiver jeito, infelizmente a gente tentou tudo e não deu. Então, basicamente, eu sempre sou assim. Eu tento até o último recurso. Sempre. Sempre. Agora, também, quando eu vejo que não dá, eu sou a primeira pessoa a desistir. Se realmente eu tiver certeza que vai ser uma luta em vão. Isso é fato. Isso aí eu já tive desde sempre. Mas é uma coisinha também que, se for muito negativa, a gente consegue trabalhar e tal. Tem muito tempo pela frente. Isso não demonstra que você é insensível. Exatamente. É equilibrado. Perfeito. Porque normalmente as emoções dos outros me afetam muito. Inclusive por isso que psiquiatria tá fora de cogitação por enquanto. Porque eu tenho certeza que como eu absorvo muito as questões emocionais, eu ia ser como uma esponja. Ia chegar um momento que eu ia encher tanto que eu não ia ter mais nada para absorver, eu ia colapsar real. E eu não faço ideia do que poderia acontecer. Então, para evitar isso, eu penso mais em outras áreas, entende? Apesar de amar, eu sou apaixonado por psiquiatria. Amo saúde mental, amo como a mente humana funciona. Sou apaixonado mesmo. Só que se eu praticar, for começar a trabalhar com isso, eu sei que em algum momento eu vou ter uma sobrecarga e eu realmente posso colapsar, então é melhor evitar. Então, outra coisa que eu queria até falar antes, mas eu esqueci sobre o diagnóstico que me ajudou muito, foi conhecer meus limites. Que antes, se eu não tivesse esse diagnóstico, eu ia falar, se ele consegue, então também consigo, eu vou atrás. Talvez eu conseguisse, mas a que custo? O que ia acontecer comigo depois? Então, antes eu era muito imprudente. Eu ia atrás, eu era louco e, tipo, se alguém fizesse, eu tinha que fazer. Se alguém conseguisse, eu tinha que conseguir. Só que, assim, depois disso, eu parei pra pensar, cara, meu cérebro é diferente. Ele funciona diferente. E eu possuo limitações e eu preciso aceitar que eu possuo essas limitações. Então, tendo ciência delas, eu acho que eu até melhorei, inclusive, o próprio Enem. No primeiro ano pós-diagnóstico, a nota foi muito mais alta que o último que eu fiz, antes de ser diagnosticado. Então, você vê que até o meu rendimento em relação a estudos, a organização, a rotina, coisas básicas, melhorou bastante por conta disso. O que fez te mudar isso? Cara, eu acho que foi ter o... Minha psicóloga, ela me pergunta isso o tempo inteiro. Porque ela fala que eu sou apaixonado por CID. Sabe CID de doença, código? Sim, então, sim. Primeiro teve do autismo, aí veio a depressão. O seu é qual? O meu é 90. O seu é 90, o meu tá na casa dos 80. É F84.5. Aí tem o da hiperatividade, aí tem o da desatenção do TDAH, aí tem o da depressão, e aí eu falo, Vera, eu tô precisando demais. Eu acho que tem mais uma coisinha aqui. Será que não tem uma bipolaridade ali? Será que não tem isso, aquilo ali e tal? E aí ela fica, Gel, eu não entendo por que você precisa disso, Gel. Não basta você se conhecer e tal. Eu falo, mulher, mas a sociedade não basta eu conhecer. A sociedade, ela exige que eu tenha uma justificativa. Então, meio que o laudo, o relatório, todo o processo de avaliação neuropsicológica, que eu fiz aquela bateria de testes, tudo direitinho, conforme manda o script, foi mais para eu ter um respaldo físico mesmo.
Porque, assim, pra mim, principalmente antes, eu tinha um nível de segurança, não que eu não tenha mais, né? Continuo tendo. Mas que, assim, minha palavra não bastava. Só falar, eu sou autista, eu tenho TDAH, não bastava. Então, hoje, como eu tenho um papel que atesta isso, eu consigo dizer, eu tenho autismo, eu tenho TDAH com mais segurança. Então, mesmo que quando a psicóloga me deu o laudo, todo certinho, pra sociedade só vale do médico, né? Que eles dizem que tem que ter CRM, pra todos os fins legais. Então, eu já sabia que eu era autista. Só que ainda assim, eu tinha que ir atrás do dela pra eu poder dizer, eu sou autista, sou laudado, psiquiatra atestou, tem avaliação neuropsicológica, e inclusive quero fazer de novo porque eu já quero investigar mais coisa. Mas enfim, a questão toda é essa, é porque ela fala, Jorge, eu não sei como que você tá apegado a essas coisas. E eu também não sei de onde é que vem, mas eu acho que é mais uma forma de provar, que assim, a vida inteira eu me provei. Por exemplo, se fulano fez, eu tinha que provar que eu ia lá e conseguia. Então, acho que esse é um traço tóxico, meu comigo mesmo, que eu preciso tentar trabalhar mais para eliminar. Só que a gente vai aos pouquinhos, uma hora ele vai dar uma diminuída, mas continua em busca de mais seeds, qualquer hora eu acho outro. Eu acho que você não teve autismo por acaso, não. Você sabia, talvez seja uma missão para você. Joel, às vezes eu converso com algumas pessoas que são mais voltadas pro lado espiritual, para essas questões, e eles falam comigo e assim, o que eles falam faz sentido. Só que depois eu ligo o lado do TDAH e eu foco em outra coisa, eu esqueço completamente a conversa e do nada eu tô em casa e velho, aquilo que a pessoa falou comigo faz sentido e tal, eu volto, penso em tudo de novo, crio várias teorias e depois faz sentido e depois eu esqueço e tal e fico nessa. Mas eu penso muito nisso porque depois do diagnóstico, depois da medicina, eu te digo com garantia, isso é até uma coisa pesada, talvez as pessoas Fique à vontade, viu? não gostem de ouvir. Pode ficar mas à vontade. Pré-diagnóstico, quando eu estava na investigação, que eu estava com sintomas depressivos extremamente intensos, que foi inclusive o pedido do médico que me encaminhou, tinha exatamente isso escrito, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não conseguia me enxergar com 40 anos. 40! Que tá ali, tipo, na porta já. Eu não conseguia me ver assim. Eu me via, tipo, mal terminando essa juventudezinha assim, mas o adulto ali, 30, 40, eu não conseguia me enxergar. Eu não tinha nenhuma esperança de estar vivo até lá. Porque minha motivação para viver era quase nula. Era nula, tipo, eu só existia. Eu acordava, levantava, trabalhava, voltava, uma dormia. Rotina assim, fixa, sem graça. Não tinha nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de felicidade, nada que gerasse alguma coisa além do que era necessário para me mover realmente. Eu era tipo um robô. E aí depois que o diagnóstico veio, eu queria até ter algum tipo de exame que mostrasse o meu cérebro antes e o meu cérebro depois. Porque eu acho que ele se energizou, ele se revigorou. Mesmo que, assim, o autismo a gente tem que aceitar que não é uma coisa extremamente positiva. De forma alguma, porque ele é um transtorno, gera déficit, sim. vai gerar deficiências. Mas só pelo fato de você saber que você tá dentro do espectro, que seu cérebro, que você funciona de forma diferente, meio que isso me deu uma nova... Era como se eu estivesse caminhando pra cá. Vamos dizer, até pro abismo, alguma coisa negativa. E agora, depois do diagnóstico, eu virei pro outro lado completamente diferente. Então, meio que isso me deu uma perspectiva de vida completamente diferente. E eu já me vejo de idoso atendendo gente. Que bom. De verdade. Você vai ficar gaga. Assim, agora o mal é que são várias teorias. Aí, quando eu boto emergência, agora quando eu for muito idoso, eu não vou poder trabalhar com emergência, porque vai ser muito puxado. Aí depois pediatra, eu me vejo velhinho cuidando de criança. Geriatra, eu me vejo velhinho cuidando de outro velhinho. Então, eu crio várias... Hoje eu tenho muitas perspectivas de vida, sabe? São tantos caminhos. Então meio que eu digo que o diagnóstico ele me salvou. Plenamente eu digo isso com garantia, certeza que o diagnóstico me salvou. Teve até alguma conversa, eu não lembro se foi com Vera, que é a minha psicóloga. Vera, beijão. Que ela tava falando sobre isso, sobre essa questão de diagnóstico ter salvo e tal. E toda vez que eu paro pra pensar, é o que a única conclusão que eu chego é essa. Porque quando a gente tava conversando, eu acho que foi até com a psiquiatra, agora não tô lembrando mais quem foi a pessoa. Mas eu tava falando sobre isso, eu não sei onde é que eu estaria se eu não tivesse diagnosticado. E aí, se eu não me engano, ela foi e disse assim, Gel, talvez você não estaria. Então você vê que é uma realidade que, tipo, até as profissionais que me acompanham, elas conseguem dizer isso, porque assim, cara, eu realmente não tinha perspectiva. Não tinha por que continuar existindo. Porque quando você parar pra pensar, se for viver pra viver no automático, eu tô vivendo. Eu tô existindo, cara, não tô vivendo. Sobrevivendo. Exato, então assim, não faz sentido. Não faz sentido. E ainda mais quando você é uma pessoa que precisa de motivação pra tudo. Então agora a medicina é pra quê? Pra cuidar. Pra me dedicar. Inclusive, serei médico do SUS, tá? SUS, 100% SUS. Quem me quiser ver em clínicas particulares, vai na fila do SUS e me procure, porque estarei lá. Basicamente é isso. Pois é, tá vendo como minha pergunta foi bem... Minha indagação foi bem... Importantíssima. Bem real, porque eu te vejo com você uma missão, viu? E pode ser que seja. Não, a minha também é uma missão. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu sinto que é uma missão, que eu recebi um diagnóstico e nem tchum pra ele. Entendeu? Passei por todo o processo que você deve saber, né? Transplante, aquela coisa toda, superei. Todas as etapas, tô aí, né? tô numa missão de ajudar.
Perfeito. né? Então você também tá. Então hoje eu vejo que o autismo para você é um presente. Basicamente sim, tirando... Não, claro que não é. Claro que tem suas adversidades, né? Com Que é certeza. normal, mas você tem ele como um presente. Foi uma mudança de vida totalmente. Legal. Assim, mudei completamente, tudo. E dando sequência a isso, o que que você, em relação ao futuro, como é que você vê daqui 5 a 10 anos, já que você não tinha nem perspectiva de chegar com 40? Aí, se a gente for fazer as contas, daqui 5 eu estaria com 31. Antes do diagnóstico, nem estaria vivo mais, creio eu. Mas agora com o diagnóstico, daqui 5 anos, vou ser bem metódico, porque minha mente não deixa eu ser de outro jeito. Mas, assim, daqui 5 anos eu vou estar terminando a faculdade. Não, daqui 5 anos eu vou estar recém-formado, na verdade. Então, provavelmente, dependendo da área que eu escolher, eu vou estar tentando ingressar numa residência para me especializar. Mas se a gente colocar para 10, que já é garantido que deu tempo de fazer a residência, de me formar, eu quero estar no SUS cuidando de pessoas. Não importa em qual área seja. Não importa. Quero estar cuidando de pessoas. Quero trabalhar no SUS, quero atender as pessoas, seja no posto, seja no pronto-socorro, seja no centro cirúrgico, seja no ambulatório, em qualquer lugar. Eu quero atender. Eu quero servir. Eu quero cuidar. Basicamente é isso. Então, minha perspectiva hoje de vida, daqui 10 anos, é essa. É estar já efetivamente como um profissional, estar plenamente ali capaz e sendo bom o suficiente para que as pessoas gostem do que eu esteja fazendo. Então, meio que eu quero ser um profissional à altura das pessoas que cuidaram de mim a vida inteira, e não foram poucas. Então, eu quero devolver todo esse carinho, todo esse amor, todo esse cuidado que eu recebi e continuo recebendo. Chama gratidão isso. Exatamente. Então, eu tenho que pegar essa gratidão e agora devolver, passar lá adiante. Meio que é uma coisa que eu não posso reter, não posso guardar esse cuidado para mim. Eu tenho que pegar ele agora e repassar. Então, basicamente, é isso. A perspectiva que eu tenho para o futuro é essa. Pois é, então você vai, olha, pense bem na hematologista, porque hematologista, você novo, você atende qualquer um. Você estando mais velhinho, você atende qualquer um. Aí, tá vendo? Mais um consultório para eu pensar agora. O hematologista, você não precisa olhar que é velho atender velho. Perfeito. Você pode estar velho atender velho, novo, então olha uma opção boa do hematologista. Gostei. E tá precisando, viu? Demais, né? Eu Muito, imagino. tem uma carência muito grande de hematologista, entendeu? E você que é estudioso, né? Você que é eu te falo especificamente do mieloma, que ele é uma doença dinâmica. Então você precisa estudar. Você precisa estar atualizado. O tempo Ela inteiro, é um jogo né? de xadrez. E vai descobrindo coisa vai o descobrindo, tempo inteiro, então né? tem que ter... Né? Essa atualização constante. Tem que ter, o perfil tem que ser você. Eita, entendeu? agora então, eu tô lascado. Recebi uma... Então, uma intimação. Oi, perfeito. Você tá Fui intimado. a ser um Hematologista. hematologista. Você tem todo um perfil para ser hematologista. Oh, meu Deus. Entendeu? E o povo da Infecto, gente, disseram que tem perfil de infectologista. Não, você tem de hematologista. Até pediatra, não sei de onde é que tiraram isso. Que até perfil de pediatra eu tenho. Mas você já falou que você velhinho atendendo criança. É verdade. Né? E eu me dou bem com criança, Joel. Pois é. Me dou bem demais. As crianças me amam, eu amo as crianças também. Inclusive, eu acho isso interessante. Normalmente eu me dou melhor com os dois extremos. Eu lido super bem com crianças e com idosos. Normalmente eu tenho mais dificuldade de interagir, de falar assim, com as pessoas que estão no meio disso. Mas assim, criança, espontâneo total, e idoso, espontâneo total. Você tinha me comentado que uma pessoa, acho que alguém com autismo tinha te procurado, Sim, né? Querendo sim. ajuda, orientação. Inclusive, você sempre se depara assim com pessoas assim? Cara, assim, não sempre, mas já aconteceu, acho que algumas vezes, pelo menos, espera que eu tô contando exatamente. Eu acho que teve umas 5, 6 pessoas com autismo, Sim. algumas inclusive daqui de Conquista, que entraram em contato comigo para perguntar como é que foi o processo. Principalmente por conta da perícia, da cota PCD. Porque assim como foi uma coisa que me assustou, não pelo processo em si, porque eu sabia que o processo em si talvez fosse tranquilo, mas pelo que leva até chegar lá, a parte burocrática. Então, documentação, como é que envia, como é que agenda, como é que faz, o que precisa, o que não precisa. Em questão de nota também, perguntaram muito sobre a nota, quanto é que eu tirei, o que eu precisei para passar. Então, basicamente, são muitas dúvidas voltadas para essa parte do acesso à faculdade. E já teve algumas outras pessoas que falaram sobre dificuldades também. Tipo, Gel, eu tô passando, tô aqui aprovado, nananana. O que você tá tendo, assim, mais de dificuldade? Como é que tá esse processo de adaptação? Porque eu tô preocupado, vou ter que ir pra cidade nova pra estudar e tal. E teve uma pessoa extremamente recente, não vou expor, porque eu não sei se eu posso expor, porque eu não tenho muito contato. Sim. Mas ele entrou em contato comigo, ele é autista, é daqui de Conquista, e ele quer passar pra UFBA. E ele tinha dito que após o Enem, ele estava extremamente otimista por conta do que ele viu da redação, da nota dele no geral, e ele perguntou justamente sobre o processo inteiro da UFBA, que foi o que eu passei. E agora, domingo, sai o resultado do SISU, eu espero muito, muito ver o nominho dele lá na lista de aprovados, e aí, daqui a algumas semanas, receber ele lá como calouro. Tá vendo como é bom? Você sendo referência, entendeu? Então, nada é por acaso. Né? Perfeito. Nada é por acaso. Como acredita que pessoas autistas podem contribuir de forma única para a prática médica? Joel, essa pergunta é importantíssima.
Muito importante. Primeiro porque, assim, tem uma coisa muito complicada do autismo, que é aquele perfil estereotipado que o pessoal mostra nas séries, principalmente. Por exemplo, o Good Doctor, que tem lá o Sean Murphy e tal. Eu tô te vendo nele, sabia? Esse apelido me persegue. É sério, velho. E é engraçado que eu me apoderei tanto dele que o pessoal falava que eu às vezes me chamo de Sean Murphy do Agreste. Eu já me dei esse título, depois vou até mudar de nome, vou fazer isso. Mas assim, existe muito estereotipação do perfil do autista. Então ele é sempre aquela pessoa que segue aquele modelinho. E as pessoas precisam entender que cada autista ele é único, certo? Sim. Que tem alguns critérios pra estar dentro do espectro e tal. Mas que as mentes de cada autista não são, tipo, programadas pra ser exatamente iguais a do Sean, igual a de qualquer outro autista retratado na ficção. Então, assim, se você parar pra pensar no ambiente médico, por exemplo, pra fechar um diagnóstico, se você tem vários profissionais ali, todos eles pensando, quanto mais tipos de pensamento diferentes você tiver, maior a chance de você chegar a um resultado definitivo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está com um diagnóstico complicado. Se eu tenho só médicos, assim, que pensam da mesma forma, mecanizada, médicos que já tem aquele padrão de analisa esse sintoma, se esse sintoma é esse aqui. Só esse aqui, não existe mais nada que tem esse sintoma. Ah, esse sintoma aqui é esse aqui. Não existe mais nada que tem esse sintoma, você vai acabar dando diagnóstico errado para um monte de gente. Então, quando você insere uma pessoa atípica, uma pessoa autista, uma pessoa com neurodivergência, no geral, meio que você já tem aquela questão de ter não é que são superiores, de forma alguma, mas que, tipo assim, tem uma maneira de olhar para um outro caminho. Por exemplo, você abre a porta para chegar no diagnóstico. A pessoa atípica, ela vai olhar pela janela. Mas vai chegar no diagnóstico do mesmo jeito. Então, meio que ela tem um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Então, muitas vezes pode acontecer também de o próprio processo de diagnóstico, o próprio processo de chegar a uma conclusão, ele ir para um caminho muito demorado. E você ser capaz de encurtar caminho várias e várias e várias vezes. E eu defendo também que muitos dos cientistas ao longo da história que quebraram barreiras quando desenvolveram teorias que ninguém esperava fossem desenvolvidas e que seguem sendo provadas, postas à prova até hoje, sendo verdadeiras, eu creio que alguns deles eles estivessem dentro de alguma coisa na neurodiversidade. Seja autismo, TDAH, alguma coisa do tipo, porque foram mentes que foram totalmente diferentes das outras que tinham naquele mesmo período. Então, quando você para pra ver que existe um padrão de pensamento, as pessoas na nossa época pensam assim, mesmo que hoje já tá bem diversificado, mas já pensam dessa forma. Se você tem alguém que tá pensando além, não necessariamente além, mas de uma forma diferente, você já vê que essa pessoa tem potencial para contribuir de alguma forma para que aquelas pessoas entendam que existem mentes diferentes, para que aquelas pessoas possam tentar aprender a ver por outro ângulo. E aí entram várias questões. Por exemplo, as pessoas que pré-diagnóstico me julgavam, me criticavam. Ah, Jorge, você é muito antissocial. Inclusive, teve uma prima que falou comigo sobre isso. Eu achei incrível. Porque assim que eu recebi o diagnóstico, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Pedindo desculpa por me cobrar, por ficar falando, você tem que ir, você é chato, você não gosta da gente e tal. E depois que eu tive, mais uma vez, o CID, pra servir de prova de que minha mente que não permitia que eu saísse, de que meu corpo tava cansado e precisava ficar dentro de casa, ela parou pra pensar que realmente eu não tinha culpa no processo. Eu nunca tive culpa e foi a vida inteira acusado. Então, a partir do momento em que você aceita essa atipicidade, que você aceita essa mente diferente, você permite que ela seja capaz de voar. Verdade. Eu aqui, antes, eu não tinha capacidade de ajudar em nada. Eu me sentia realmente, tipo assim, um corpo vazio. Não tinha perspectiva. Hoje que eu tenho um diagnóstico, que eu sou um autista e só aceito pela sociedade sendo dessa forma, eu me vejo com potencial para tentar melhorar o mundo. Então, acho que permitir que os autistas, permitir que as pessoas atípicas, cada um dentro das suas limitações, cada um dentro do seu alcance, da sua área, que eles se introduzam no mercado de trabalho, que eles se introduzam nas empresas, seja como médico, seja de qualquer área, é algo muito positivo para a sociedade como um todo. Sabe? Então, quanto mais inclusão a gente tiver, quanto mais acessibilidade a gente tiver, mais possibilidades de melhoria a gente vai ter por consequência. Entendi. Você ainda vê muito preconceito? Cara, comigo é mais difícil porque normalmente o meu nicho é muito fechado. Então, por exemplo, meus contatos são pessoas da faculdade, pessoas do trabalho e família. É muito difícil fugir desse triângulo. Então, por exemplo, na faculdade, como eu já cheguei com questão de já sendo autista ali, com laudo, tudo, cordãozinho no pescoço, amo meu cordão. Então, assim, meio que a aceitação foi mais tranquila, porque todo mundo já sabia de cara, só que no passado não era assim. Quando eu chegava e tinha minhas estereotipias, tinha meus comportamentos, tinha minha voz toda fora de sincronia com o que era exigido, tinha meus pensamentos, assim, totalmente aleatórios em relação ao restante, eu sofria bullying, eu era criticado, às vezes eu levava uns cascudos, levava uns tapas, às vezes na escola, principalmente. Então, são coisas que você vê que o próprio diagnóstico, você saber o que tá fazendo você ter essa vivência, ele é muito positivo. Inclusive, eu falo isso o tempo inteiro. Gente, se você tem algum pensamento que você, sei lá, tá se sentindo deslocado, você não acha que você não tem um lugar no mundo, que você não tá onde você deveria estar, alguma coisa do tipo, busca ajuda. Vai atrás. Porque, assim, eu fui e foi muito bom.
No começo não foi tão não, porque, tipo, você tem que se expor, você tem que falar, tem que botar pra fora, tem que revisar coisas do passado que não são legais. Mas hoje eu olho pra essas coisas, elas não me afetam mais nem um pouquinho. Legal. O que foi que te levou aí a procurar o diagnóstico? Vamos lá. Menino, o autismo, ele me achou. Que apesar de a vida inteira eu ter sido comparado, até eu mesmo via muitas características comuns entre eu e as pessoas dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. A Você morava em També lá, né? Isso, na zona rural. Só que eu vim pra cá desde 2011. O diagnóstico eu recebi aqui em Conquista já. Sim. Então, assim, mesmo tendo todas essas características, as pessoas o tempo inteiro me comparando, eu nunca parei pra ler muito sobre o autismo. Porque quando eu tava naquela rotina, casa, faculdade, trabalho, isso na faculdade de administração ainda, eu nem parava pra fazer outra coisa. Era tipo esse ciclo mesmo. Chegava em casa, dormia, acordava, ia pro trabalho, ia pra faculdade, voltava pra casa e dormia. Então, era esse ciclo. Então, meio que nos tempos que eu tinha livre, eu ia jogar alguma coisa, ler alguma coisa, e raramente era sobre algum assunto que foge dos meus interesses. Então, normalmente eu dava prioridade pra ler, sei lá, sobre Elis Regina, que é uma coisa que eu sou apaixonado, sobre Titanic, sobre algum outro assunto que eu tenha hiperfoco. Então, meio que fui deixando de lado. E aí, durante um exame de rotina, eu acho que era de rotina, se não fosse de rotina, era por conta do remédio que eu tava tomando pra acne, que é aquele Rocutan, que é bem fortão, inclusive, tem que fazer exame direto. E durante esse exame eu desmaiei, cara. Eu sou apaixonado, e isso é estranho, o pessoal vai me julgar muito, amo tirar sangue. Nunca tive problema. Eu olho do começo ao fim. Eu também tiro muita foto. Eu não tenho um pingo de problema. E do nada eu desmaiei. Eu falei, gente, que coisa estranha. E ainda quando eu desmaiei, as meninas disseram, Gel, você desmaiou. Que eu fui lá dentro do hospital que eu trabalhava mesmo. No exame desse você desmaiou? Desmaiei no exame de coleta de sangue normal, 100%. Só caí lá, capotei. E aí chamou a atenção isso. Chamou. Aí elas falaram também que eu dei alguns tremeliques, que assim, poderia ser uma convulsão, mas não chegou a ser uma convulsão plena, né? Sim. E aí o que aconteceu? Fui pro neuro. Aí no neuro ele passou a tomografia, passou a ressonância, passou vários exames, fiz todos, não tive uma gotinha de alteração. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que pode ter sido? Ele, pode ter sido alguma questão emocional, sua pressão pode ter caído, nananana. Aí ele perguntou como é que eu tava, eu dei uma descrição, assim, daquela vida automatizada, de que eu tava sem motivação. Ele, depressão. Aí falou, botou, encaminho para a psicóloga para investigação de depressão, ponto. Fui pra psicóloga. Aí, chegando na psicóloga, a gente começou a focar em uma coisa, só que o que eu achei incrível, que pra mim é o que faz Vera ser diferenciada. Quando eu cheguei na sala, eu cheguei com o pedido na mão, porque foi indicação do médico. Quando eu entreguei pra ela, ela falou assim, já o que te trouxe aqui? Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu entreguei pra ela, eu passei com o doutor fulano, ele pediu pra eu vir, que eu tô investigando isso aqui. Ela pegou, tirou o papel e falou, não, isso aqui não me importa. Jogou pro lado. Eu quero saber o que te trouxe aqui. Aí naquela hora eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu fiquei, gente, e agora o que eu falo? E aí ela falou, então pronto, quem é você? Me diga quem é Jorge. E a gente foi puxando lá do zero e tal. Aí do nada eu virei pra ela assim, ela, me olhando, Vera, tem um olhar assim, meu Deus do céu. Ela olha pra gente assim, você fala, meu Deus, eu estou sendo julgada. Eu falei, gente, ela tá me julgando. Ela, te julgando? Não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra te acolher, pra te ajudar da forma que eu puder, mas te julgar não é minha função. E aí nisso a gente foi conversando e desde a primeira consulta, quando ela me deu o diagnóstico, ela me deu lá pra décima tanta sessão, foi bem pra frente mesmo. Mas ela me falou que desde a primeira consulta ela tinha certeza do diagnóstico, certeza absoluta. E aí eu também já levantei esse questionamento antes mesmo dela fechar o diagnóstico, eu tinha falado sobre, porque, cara, era muita gente. Teve um primo que pegou um personagem autista de livro, mandou uma descrição desse personagem falando assim, fulano tava fazendo... Era eu. O pessoal do hospital me chamava de Shawn Murphy direto, falava que era o Good Doctor, o tempo inteiro. E eu falei, gente, você tá me perseguindo. Eu falei, pera, você não acha que pode ser isso? Não, ela falou, já isso é uma coisa e tal, vamos analisar. Não. Acho que as 3 sessões depois dessa conversa, ela já chegou com o diagnóstico. Aí fechou. E aí foi incrível, porque a forma como ela me abordou é uma coisa que mostra que ela tem uma humanidade, assim, tão intensa dentro dela, uma coisa, assim, tão legal, que ela virou pra mim e falou, Gel, antes de mais nada, ela nem falou que ia dar diagnóstico, não. Ela foi fazendo toda uma cobertura, assim, pra tentar amaciar a pancada, porque eu recebi um diagnóstico de qualquer forma. Aí ela foi falando pra eu ficar tranquilo, que não era nada de, assim, coisa muito absurda, que era uma coisa que não ia, assim, ajudar a me conhecer melhor, ia ajudar eu a evoluir, pra fazer mais coisas, nananã. E ela falou, você é autista, eu. Aí ela... A gente ficou assim, parado um tempinho. Eu sabia! Não faz sentido ter sentido isso tudo a vida inteira, ter passado por isso tudo a vida inteira e não ter um motivo pra isso. E aí, quando chegou esse diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi pra internet pesquisar sobre. E aí eu fui vendo depoimentos de outras pessoas e eu achei uma matéria, eu não vou lembrar mais de qual jornal, mas achei uma matéria que era sobre mulheres diagnosticadas tardiamente. E teve uma delas, ela tem 41 anos, eu lembro a idade, não vou lembrar o nome, que ela disse uma frase no depoimento dela que quando eu li aquilo... Eu falei, cara, é isso, e existem outros como eu. Ela falou que ela tinha a sensação de que a vida inteira, todo mundo ao redor dela tinha um manual de como viver em sociedade.
menos ela. Era como se todo mundo fizesse tudo no automático, tipo assim, conversa no automático, interage no automático, tranquilinho, e ela tivesse que fazer todo um preparo, toda uma coisa assim, pra tentar se encaixar naquele modelo. Então todo mundo tava preparado pra viver, menos ela. Ela não tinha esse molde já dentro da cabeça dela. E eu vi uma coisa interessante que a minha... Isso já é uma outra profissional. Foi a minha psiquiatra que ela estava falando sobre o autismo. Isso não foi nem comigo, foi no geral. Ela falando nas redes dela. Que muitas vezes o pessoal fala que o autismo, uma forma de explicar bem, é que é como se o nosso cérebro fosse um computador. Então ele tem os programas que são instalados. É como se o sistema operacional do autista ele viesse com algumas dificuldades em ler os programas de interação social, alguns programas relacionados a comportamento, alguns programas relacionados à parte cognitiva, que em mim do tripé foi a única parte que não teve um déficit considerável. A parte cognitiva minha foi bem preservada. Inclusive, eu falo direto com Vera, mais um diagnóstico, que eu acho que eu vou refazer a bateria de testes, porque isso já é outra coisa para falar depois, que é investigar a possibilidade de altas habilidades ou superdotação, por conta de alguns pontos muito específicos que a gente vai vendo durante as consultas. E aí, quando ela falou sobre essa questão do programa, eu parei para pensar e mais uma vez fica bem explícito, assim, para as pessoas de fora entenderem. É como se faltar... Não que falte, porque falar que falta é pesado, mas é como se tivesse uma dificuldade muito grande de processar algumas coisas que para as outras pessoas já vem de fábrica. É como se as pessoas típicas, elas já soubessem fazer tudo isso e a gente tem que se esforçar muitas vezes 3, 4, 5, 10 vezes mais pra conseguir fazer. Tipo, vim aqui agora eu tô tranquilo. Porque o ambiente tá controlado, as pessoinhas estão de boa, a gente tá realmente só conversando. Mas se tu visse os surtos que eu dei, essa aqui mesmo ficou ouvindo coisa a semana inteira, coitada. Tu também. Ele veio aqui, pra quem tá acompanhando a gente, ele veio aqui com uma amiga, como é seu nome? Veio com Fernanda, ele falou, posso levar um amigo, alguém? Pô, tranquilo, pode levar sim. Sem acompanhante não dá nem pra sair de casa. Meu mas Deus. aí, ó, tá vendo? E assim, legal. Joel, quem me vê aqui falando e tal vai falar, não, Jorge, ele não é autista, ele não tem dificuldade, não tem problema. Só que, cara, esse é o problema de ser um autista com um certo nível de funcionamento preservado, no caso. Porque as pessoas te veem por fora, te analisam por fora, mas não entendem tudo que tá lá atrás nos bastidores. Comigo acontece isso. Cara, é muito ruim porque você é julgado. E aí vem uma coisa que eu acho interessante quando as pessoas falam sobre autismo nível 1 de suporte. Que assim, é como se eles ficassem ali em cima da linha. O autista nível 1, ele é estranho demais para ser considerado típico. Sim. Só que ele é típico demais para se enquadrar nos critérios dos autistas nível 2 e 3. Então, muitas vezes, a própria comunidade ataca o nível 1 e a própria sociedade ataca o nível 1. Porque ele fica ali realmente nesse meio termo. Então, muitas vezes, a gente sofre muito. O preconceito que você falou no começo, às vezes, vem de dentro da própria comunidade autista. Que é uma comunidade que deveria ser unida, só que ela briga. Então, muitas vezes, vem as mães de autistas nível 2 e 3, ataca o nível 1, o nível 1 ataca lá pra cima e fica uma confusão louca. Que assim, quando você para pra pensar, se todo mundo juntasse, unisse forças e pensasse no bem comum, Sim. cara, seria muito mais útil. Então o pessoal hoje perde muito tempo discutindo coisas que não eram pra ser o foco da discussão. É melhor discutir o quê? Políticas públicas, discutir coisas para melhorias, discutir sobre acessibilidade, discutir sobre coisas que são realmente úteis e que vão melhorar e dar oportunidades para outras pessoas estarem onde eu tô agora. Porque eu reconheço que chegar aqui onde eu tô, eu tive toda uma rede de apoio que muitas pessoas não têm. Isso aí. Eu tive as minhas muitas mães para cuidarem de mim, tive muitos amigos que me deram suporte, teve gente que me apoiou, gente que acreditou, porque você chega num momento da tua vida ali que você não tem mais esperança de nada. Você precisa de pessoas por perto. Porque com certeza eu teria feito alguma coisa muito ruim antes se eu não tivesse pessoas para ainda terem me motivado. Porque até a questão de buscar o diagnóstico, eu poderia muito bem falar, não quero não tem perspectiva, não vai mudar nada. Só que aí já entra uma outra pessoa que foi extremamente importante nessa jornada, que é o administrador do hospital que eu trabalhava. Vou te expor, Felipe. E aí o que acontece? Ele foi uma das pessoas que me orientou a passar com Vera. Ele foi uma das pessoas que falou, Gel, vai em Vera, ela vai te ajudar. E foi nesse momento em que eu comecei a sair do fundo do poço e comecei a subir e tô onde eu tô hoje. Graças a isso. Então, se você parar pra pensar, isso foi uma coisa que influenciou. Aí tem pessoas da família que influenciaram. Então, são vários pontinhos isolados que quando você junta, é o George que tá aqui. Só que todo mundo olha pro George que tá aqui e não enxerga o tanto de coisa que teve pra o George chegar aqui, sabe? Aí essa é uma coisa bem complicada quando você tá assim. Eu tô muito feliz de ter conseguido ter trazido você aqui. Milagre. Cara, eu hoje mesmo tava falando, gente, eu tinha que ter recusado. O que eu vou fazer lá, meu Deus? E aí tô aqui agora. Mas são desafios que vale a pena a gente bater de frente, né? A gente fala, pô, consegui. Olha, hoje você pode... Agora tô feliz. No podcast que você for. Não, agora aí já é demais, homem. Calma, coisinha por vez. Tá. Olha só, tá vendo? Já tá quase acabando o programa. Rápido, né? Pois é. Agora quando eu começo a conversar, eu não paro. Mas aí o tempo passa rapidão. E pra encerrar agora, o que eu queria que você deixasse uma mensagem pra esse pessoal? No geral, todos, no geral, sem exceção? Quem tá com autismo, quem tava com aqueles problemas se eu consigo ou não consigo. Sim, perfeito. Entendeu? Joel, eu acho que assim, o que eu posso falar
mais mesmo é para que as pessoas não desistam. Mesmo que esteja difícil, mesmo que elas achem que não são capazes, todo mundo é capaz de alguma coisa. É óbvio que todo mundo tem limitações também. Então, seja na medicina, seja em qualquer área, não desiste não. Tenta. Se não der certo, tenta de novo. Eu vejo tanta gente que faz Enem, vai tipo na 4ª, 5ª vez, desiste. Só que aí vai que era a 6ª, 7ª vez que era a vez que ela ia passar. Inclusive eu conheço pessoas, relatos principalmente, inclusive de autistas que estão em medicina hoje, que tentaram 10, 11 anos pra conseguir, mas chegaram lá. E eu seria uma dessas, se a redação não tivesse me ajudado pra caramba em 2023. Foi uma coisa que mudou completamente, eu nem sabia que ia tirar aquela nota. Mas aí o que acontece? O que eu falo é isso. Não desistam não vale a pena, porque eu cheguei perto de desistir. Muito perto. E graças às pessoas que estavam comigo, eu não desisti. E hoje estou extremamente feliz onde eu tô. De verdade mesmo. Então, além disso, eu queria também falar sobre isso que eu falei na hora que eu tava falando do suporte, do nível de suporte, que é sobre a luta, sobre a briga, sobre o reivindicar mesmo os direitos, lutar por melhorias, lutar por acessibilidade, lutar por inclusão, porque muitas vezes no papel ela existe. Só que quando você vai na prática não tem inclusão nenhuma. Quando você vai buscar realmente o que é inclusão, não existe, cara. Lá na UFBA eu sei que tem um núcleo específico para inclusão lá. Eles têm um grupo com pessoas com diversos tipos de deficiência que se reúnem, discutem e tal, então eu sei que lá tem. Só que tem muitos lugares que pregam que são inclusivos e não são. E aí você vê as políticas públicas. Hoje aqui, quem é autista e precisa do SUS vai ser atendido onde? Você vai no posto, o posto fala que não é no posto. Ah, você vai no CAPS, então. Você vai no CAPS, falam que não é no CAPS. Então você vai em um, você vai em outro e você nunca acha. E assim, crianças ainda conseguem um caso ou outro e já é difícil. Só que adulto não tem suporte. Não tem. Ou você vai pro CAPS e você vai ser atendido por um psiquiatra generalista. Não que seja ruim, porque o CAPS é perfeito, tá, gente? Não tô crucificando o CAPS, não. Pelo amor de Deus, o SUS é maravilhoso. Ou então você vai no posto. Só que, de qualquer forma, você não tem um especialista. Você não tem uma pessoa pra te orientar, que te entenda, que conheça suas necessidades a fundo. Não que nenhum psiquiatra seja capaz, eles são, plenamente. Mas, assim, eu sinto falta de um núcleo focado nisso. Porque o pessoal vive falando, autismo tá na moda, autismo agora é uma pandemia, nananana. Só que eles não param pra raciocinar um pouquinho e ver que os diagnósticos hoje, eles estão mais avançados. As pessoas têm mais acesso. Só que ainda que aumentou, não tá nem perto do número real. Cara, depois que eu recebi diagnóstico, tem tanta gente, até na família, que assim, eu tenho quase que plena certeza que tá dentro do espectro e não sabe, que assim, bastava procurar um profissional rapidinho receber esse diagnóstico. E quem sabe se esse diagnóstico não tiraria um peso deles, assim como tirou de mim. Então, o que eu falo mais é isso. Primeiro, busquem ajuda, busquem diagnóstico. Se vocês se sentem deslocados, se em um lugar específico assim no mundo não se veem realizados, vão atrás para descobrir o que está acontecendo. Porque todo mundo merece a chance de achar seu lugar no mundo, de achar sua função, de descobrir o que ela nasceu para fazer. Todo mundo merece isso. E a outra coisa é essa, para que a luta jamais acabe. E eu falo, essa parte da luta não é só para quem é autista, não. Para quem é típico, para quem não tem barreira, para quem não tem dificuldade, vai atrás também, porque quando o autista ganha, quando a pessoa com câncer ganha, quando a pessoa com qualquer outro tipo de condição ganha, a sociedade ganha também. Sim, com certeza. Porque aí a gente volta para aquela questão da mente, que eu falei das mentes diversas trabalhando juntas. Quanto mais pessoas conseguirem chegar lá, mais diversificado vai ficar o processo, e quanto mais diversificado, maior a chance dele dar certo. Então, basicamente é isso. O recado que eu teria para dar é esse. Eu acho que é isso. Se eu ofendi alguém, gente, desculpa. Olha só, muito obrigado, viu, por você ter se esforçado o máximo para estar aqui. Foi esforço danado. Né? Eu fiquei muito feliz. Eu acredito que quem está acompanhando e quem vai assistir o nosso podcast, a nossa live, vai tirar muita coisa disso aqui. Tomara que sim. Eu espero que sim, de verdade. Eu tenho certeza que você passou esperança, passou dinamismo, passou fé, né? E acima de tudo, você quer viver. Sim, hoje eu quero. Né? Pois Demais. é, isso é que é importante. Demais. Isso é que é importante. Perfeito. O seu despreendimento, né? E eu vou estar te acompanhando. A gente agora já é amigo. Né? Perfeito. Vou estar te acompanhando. Eu quero ver você médico. Quero ver você hematologista. Hemato? Se Oh, meu Deus do quiser, céu. Vem essa intimação pra cá. Eu quero ver. Mais Viu? uma especialidade agora Tá pra bom? ficar na lista das dúvidas. Perfeito. Deus Imagina, continue. Joel. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Tá Te bom? abençoou Muito, bastante ter aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui, de poder falar, de dar voz Pela sua presença, viu? pra isso. Obrigadão, cara. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, viu? E que Deus abençoe a todos.